Que alegria, meus irmãos. Eu tenho 20 e poucos minutos para pregar, então você tem que ficar comigo, preste atenção. Peça que o Espírito Santo te ilumine agora, que o Espírito Santo te dê sabedoria, inteligência, discernimento, revelação, a fim de que você possa compreender essa palavra e que ela frutifique na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória! Hoje vai ser bom de pregar pra caramba. O texto está em Lucas. O texto está em Lucas, capítulo 8, de versículos 22 ao 25. O propósito ou os propósitos das tempestades na nossa vida. Então, Lucas 8, 22 ao 25 diz: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Então navegavam. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, em outra versão, maravilhados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Amados irmãos, as tempestades vêm para todos. As tempestades chegam na vida de todos nós. É importante dizer que Jesus Cristo havia ensinado durante todo o dia. E ao final deste dia, ele diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E ele ensinava acerca das parábolas do reino. Jesus então passou o dia falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus para o povo. Mas chegou um momento que ele fala: vamos para o outro lado. Jesus já estava cansado e também precisava descansar. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele também cansava. E disse: vamos para o outro lado. Mas veja que ele dá uma ordem aos discípulos. Ele não pergunta se é para ir para o outro lado, o que vocês acham de irmos ao outro lado, mas ele afirma: vamos para o outro lado do lago. Então os discípulos obedecem, eles entram no barco e começam a navegar. E navegando, a Bíblia diz que uma tempestade de vento vem sobre eles. Amados irmãos, a tempestade ela vem para os velhos, para os jovens, para os ricos, para os pobres, para as crianças. A tempestade vem para os cultos, para os iletrados. A tempestade alcança qualquer pessoa. A tempestade não avisa quando chega. Quando eles saem com o barquinho, não havia nenhum sinal que haveria uma tempestade. E assim como eles estavam numa travessia, nós também estamos numa travessia, somos peregrinos, somos viajantes e estamos aqui de passagem. E a tempestade na nossa vida também chega assim. Não é assim na nossa vida? Ela não avisa. De repente, o tempo fecha. De repente, tudo fica escuro. A tempestade chegou. E ali nós vemos na vida daqueles homens, eu quero primeiro trabalhar com você o versículo 22, onde Jesus faz uma afirmação: nós vamos para o outro lado do lago. Eles têm uma palavra de Deus sobre onde iriam chegar. Primeira lição que eu tiro desse texto quando olho para ele, é que quando Jesus fala algo, aquilo não é uma hipótese, não é uma sugestão. Aquilo não é algo que poderá acontecer. Quando Jesus fala, acontece. Por isso, amados irmãos, quando Jesus lança uma palavra, quando ele afirma algo, nós não devemos nem por um segundo duvidar da palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito algumas coisas sobre nós,
está escrito, por exemplo, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância não é para o seu vizinho só. Porque todos dizem que a grama do vizinho... Não, a vida em abundância é para você, meu irmão e minha irmã. Porque Jesus não mente, e se Ele disse que Ele veio dar vida em abundância, Ele veio dar vida em abundância a todos nós. Jesus afirmou, nunca te deixarei. Deus disse, nunca te abandonarei. Mas eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o final. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Mas o que acontece é que quando chega a tempestade, quando chega a crise, quando o tempo fecha, e que tempestade era essa? Essa era uma tempestade de vento, mas na sua vida pode ser uma outra tempestade. Existe a tempestade da doença. Acabamos de orar por câncer. E quando o câncer chega? É uma tempestade. E o desemprego? É uma tempestade. O abandono, a separação, filhos sem os pais. Quando o coração dos pais não se converte mais aos filhos e dos filhos aos pais. Famílias que se separam. Uma tempestade chegou. E nós vamos ver que ali, diante daquela tempestade, os 12, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, eles começam a fazer tudo o que eles podem para vencer aquela tempestade. Eles são experientes, eles conhecem o mar. Mas, amados irmãos, eles tentam, mas chega uma hora que eles são convencidos que aquela tempestade não pode ser vencida por eles. Chega um momento que naquela tempestade eles se convencem que aquele problema é insolúvel, que aquela situação ela não pode ser administrada por um homem. E é nesse momento, quando nos convencemos que aquilo que estamos vivendo nós não podemos resolver, é nessa hora que nós procuramos quem? Por isso, amados irmãos, a tempestade tem o propósito, e o tema desta mensagem é esse, o propósito da tempestade. Muitas vezes a tempestade que chega na nossa vida, ela tem um propósito. E o propósito é nos levar aos pés daquele que pode todas as coisas. Porque sem tempestade, nós falamos sobre Deus. Sem tempestade, nós ouvimos as parábolas, como eles passaram, lembram? Eles passaram o dia inteiro ouvindo Jesus falar das parábolas do reino. Sem a tempestade, nós ouvimos sermões. Sem a tempestade, nós falamos sobre Deus. Sem a tempestade, nós comentamos sobre aquilo que Deus faz. Sem as tempestades, nós ficamos tranquilos e falamos todas as coisas que Deus fez, que Deus faz. Mas quando a tempestade chega, nós paramos de falar sobre Deus e começamos a falar com Deus. Quando a tempestade chega, a nossa oração muda. Quando a tempestade chega, nós nos damos conta que os nossos títulos, as nossas posses, a nossa inteligência, os nossos recursos, são totalmente inúteis diante de uma tempestade. E então, só nos resta nos ajoelharmos e gritarmos, Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? E começamos a falar com Deus. E o relato diz que ele se levanta. E ele se ergue e ele acalma a tempestade. Amados irmãos, não foi a única tempestade que ele acalmou. O capítulo 8 está dizendo de muitas outras tempestades que estão acontecendo aqui. Ele está indo para onde? Ele está indo para Gadara e lá tem um homem cheio de demônios, um homem que tem uma tempestade dentro dele.
Aquele homem não tem condições de procurar ajuda, ele não tem condições de resolver o seu problema, aquele homem está completamente incapacitado, destruído, humilhado, arrebentado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus coloca o pé dele sobre Gadara, aquela legião de demônios vem e se ajoelha. E diz: o que o Senhor está fazendo aqui? Você é Jesus, você é o Filho do Altíssimo. E Jesus, quando sai daquele lugar, deixa um homem missionário naquele lugar. Mas Jesus, quando volta para o outro lado do lago, ele encontra também Jairo, que estava com a sua filha, doente para morrer. A tempestade chegou na vida de Jairo. Tudo isso está no capítulo 8. E Jairo, diante daquela tempestade, ele vai para Jesus. Se humilha diante de Jesus, publicamente. E enquanto ele está se humilhando e pedindo a Jesus, quem chega? Uma mulher que vive uma tempestade há 12 anos, com fluxo de sangue. E ela pensou assim: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, essa tempestade vai acabar. E acabou. Mas, amados irmãos, como é difícil para Jairo esperar aquele minuto. Você já percebeu que na tempestade, 1 minuto parece uma eternidade? Quando nós estamos vivendo um problema, parece que o tempo passa mais devagar? E então Jesus diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer o que Jesus disse àquele homem: não temas, creia somente, tenha fé, porque o Jesus que acalmou aquelas tempestades, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade para acalmar a tempestade na sua vida. Mas, irmãos, naquele mesmo mar, em outro relato diz que uma tempestade se levantou, e aquela tempestade, lembram que Pedro está andando sobre as águas? Na primeira tempestade, Jesus acalmou quem? A tempestade. Mas na segunda tempestade, Jesus está orando no monte, os discípulos estão no meio do mar, a tempestade chega, Jesus chega até eles, e eles pensam que estão vendo um fantasma. Além da tempestade, agora eles têm medo da tempestade e de um fantasma, e Jesus acalma a tempestade ou Jesus acalma os discípulos? Então eu quero te dizer que Jesus tem o poder para acalmar uma tempestade que está fora de você. Mas esse mesmo Jesus tem o poder para acalmar uma tempestade que está dentro de você. Porque às vezes, amados irmãos, a tempestade não está do lado de fora. Às vezes, a tempestade está aqui dentro. As nossas emoções, os conflitos que enfrentamos, as dúvidas que temos, as noites que não dormimos, as crises. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Que se você fizer o que os apóstolos fizeram, e nessa noite você se levantar e dizer: Senhor, Mestre, Mestre, Jesus, não te importa que pereçamos. Ó Senhor, levanta, ergue a tua mão, ajuda-nos. O Senhor fará. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas a última pergunta, e uma pergunta que me mexeu muito comigo, é quando os discípulos dizem assim: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e ele lhes obedece? Amados irmãos, por acaso os discípulos não conheciam Jesus? Sim, eles conheciam. Mas a tempestade revelou um Jesus que eles não conheciam. Eu quero dizer que talvez você ache que sabe quem é Jesus.
Você pensa que sabe o que Jesus pode fazer, mas ainda quero te dizer essa noite que se você crer, Jesus pode intervir na tua vida de uma forma tão miraculosa, tão grande, tão tremenda, que você vai dizer assim: quem é este? Quem é este que se levanta em meu favor dessa forma? Porque Jó, depois que sofreu tudo o que sofreu, ele disse: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existem duas formas de conhecer Jesus. Existem duas formas de exercitarmos a nossa fé: ouvindo a palavra de Deus e estudando a Bíblia. Essa é uma forma. A outra forma é pelas experiências que passamos na vida com Jesus. Jesus não está alheio à sua história. Jesus não é indiferente à sua história. Deus tem um propósito para a sua vida. A boa notícia é que toda a tempestade tem um tempo para acabar. Mas alguns de nós ainda estamos vivendo nela, porque não procuramos aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para dizer: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. E a Bíblia diz que quando o Senhor se levantou, se fez grande bonança, paz. Irmãos, paz. Quanto vale a paz? Quanto você pagaria para ter paz? Quando Jesus acordou, e eu fiquei pensando sobre isso, eu falei: Senhor, como é que o Senhor pode estar dormindo no meio dos nossos problemas? Como é que o Senhor dorme? E aí eu fui aprender com ele que a paz que vem de Deus coexiste com os dramas da nossa existência. A verdadeira paz coexiste com os dramas da nossa existência. A verdadeira paz não é tirada pelas circunstâncias, nem exteriores, nem interiores. Porque a verdadeira paz vem de Deus. Por que Jesus dormia? Porque ele sabia que tudo estava sob controle desde o início. Por que Jesus dormia? Porque ele já tinha dito: nós vamos chegar do outro lado. E por que você perde o sono? E por que você está triste? Jesus já disse qual é o seu destino. Você vai para o céu, você vai habitar com Ele, você vai ter paz eterna. Mas aqui, nós enfrentamos tempestades, mas não estamos sozinhos. Por fim, amados irmãos, quero responder essa pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é aquele que, junto com o Pai na eternidade, planejou amar você e salvar você. Quem é este? É aquele que foi prometido no Éden, aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quem é este? É aquele que na plenitude dos tempos nasceu cheio de graça e verdade para nos salvar. Quem é este? É aquele que andou pela terra fazendo bem, libertou os cativos, deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, ressuscitou os mortos, curou os enfermos e aos pobres anunciou o evangelho da graça. Quem é este? É aquele que por amor eterno nos substituiu na cruz. Quem é este? É aquele que pela alegria que estava proposta levou a cruz em nosso lugar. Quem é este que se levanta? É aquele que venceu a morte. E por isso hoje podemos declarar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. Quem é este? É aquele que voltou para o céu, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem é este que se levanta? É aquele que voltará audivelmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente
e inescapavelmente. Quem é este que se levanta? Este é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa rocha, a nossa força, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa torre forte, o nosso libertador, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso pastor, o nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Quem é este que se levanta? É aquele que te ama, que se importa com você, que criou você com um propósito, com um plano eterno, e este não será frustrado e de forma alguma será impedido. Declaro a você, meus irmãos, a todos vocês, ainda não se levantou força nesse universo maior que a de Deus, e jamais se levantará. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E se Ele nos justifica, quem nos condenará? Por isso, deixe-me encerrando dizendo quem você é. Gosto de dizer isso. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é instrumento de justiça. Você é dispenseiro da graça. Você é filho de Deus, co-herdeiro de Deus, família de Deus. Você foi comprado por precioso sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo. O Espírito que está em você, Ele te dá sabedoria, inteligência, revelação, palavra de conhecimento, Ele te ilumina, te inspira, te capacita. Ele distribui dons a fim de que você e eu glorifiquemos e exaltemos e honremos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem é? E ainda te digo mais. Jesus te deu todo o poder e toda a autoridade. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada vos cause dano algum. Essa tempestade já está vencida em nome de Jesus. Não se intimide, não desanime, não se acovarde, não recue, porque grande e fiel é o Deus que está diante de você. Eu tenho 5 minutos para orar, eu quero orar. Porque pastor que não faz apelo, não é pastor direito. Então, deixa o seu lugar. Vamos orar acerca das tempestades que você está vivendo. E vamos concordar em oração, que elas vão ter que ceder. Porque se levanta aqui o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Amém? Fique em pé e venha. Vamos orar juntos, concordando em oração, que grande é o nosso Deus, que se o câncer chegou na nossa casa, ele vai ter que sair. Se o desemprego chegou na nossa família, vai ter que sair. Se as drogas chegaram na nossa casa, elas vão ter que recuar. Se há briga e confusão na nossa casa, essa briga e confusão vai acabar. Porque Jesus veio para juntar a família. Reconciliação. Jesus veio para derrubar, destruir toda a barreira de separação e todo o muro de inimizade, construindo entre nós laços de amor. O que você tem lutado, pelo que você tem orado, pelo que você tem chorado, Jesus está aqui. Não perca essa oportunidade de dizer a Ele: Senhor, ajuda-me, porque as ondas batem com força no meu barco, mas grande é o Senhor para me salvar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. E nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Não há Deus como o Senhor. Pai, nós chegamos na Tua presença, reconhecendo o Teu grande amor por cada um de nós. Temos enfrentado lutas, Senhor. E no meio das nossas crises, nós só procuramos uma pessoa, Jesus Cristo. Em meio às nossas dores, às injustiças, em meio às feridas, às mágoas, às perdas, à doença, ao desamparo, Senhor, nós só temos um. Nós só temos o Senhor. Muito obrigado, Senhor.
porque o Senhor está aqui agora conosco. Obrigado, Senhor, porque essa tempestade, ela vai cessar quando ela ouvir a Tua voz. Senhor, alguns de nós, a tempestade não está fora, mas está dentro. Por isso eu peço, o Espírito Santo, vem e tira de dentro a depressão, a tristeza, o desânimo, Senhor, a angústia, o medo, a culpa, a vergonha. Amado Espírito Santo, vem sobre nós. Põe em ordem o nosso mundo interior, Senhor. Põe em ordem o nosso mundo interior. Pai, em nome de Jesus, alinha a nossa alma e nosso espírito de acordo com o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Alinha, Senhor. Nós não somos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Nós somos filhos de Deus, livres. Nós cremos, Pai, que se o Senhor nos liberta, verdadeiramente somos livres. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos nessa noite, por tudo que o Senhor e está fazendo. Algumas mães estão orando pelos seus filhos que estão presos nas drogas. Nós concordamos que Jesus tem a chave desse cativeiro e que Ele mesmo abrirá, esses filhos adorarão a Deus neste altar, em nome de Jesus. Pai querido, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Junta as famílias, Senhor. Junta as famílias. Que haja cumplicidade, amor, alegria nas casas. E que as mesas se encham de riso e alegria. Que as mesas se encham de fartura do céu. Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Pai. Transforma-nos, ajuda-nos. Queremos dizer como os 12, quem é este que de repente transformou tudo na nossa vida? É Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Recebe nessa noite, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Aos que choram, escutem bem, vai ter um dia que eu e você estaremos no céu, e Jesus vai enxugar do nosso olho toda lágrima. O choro é para essa vida, mas a alegria perpétua, ela nos espera. Enquanto não chegamos lá, nos alegraremos no Senhor e na força do seu poder. Você tem uma palavra de Deus, não abra mão dela. Você vai chegar do outro lado, porque fiel é o Senhor para fazer cumprir a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.